Se tem uma coisa que os fãs de Pânico querem ver acontecendo é o culto de Ghostface, mas tem muita gente que escuta isso e se pergunta: que caboges de culto de Ghostface é esse? Se você é uma dessas pessoas, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como nasceu o culto de Ghostface. Nerdfaces exige aqui para mais um vídeo. A teoria do culto de Ghostface é uma das mais comentadas desde 2020 na internet, desde que o anúncio oficial saiu que Pânico 5 realmente iria acontecer, e é muito normal que muitos não entendam sobre ela e ficam até confusos. Eu mesmo só conheci essa teoria quando eu comecei a criar vídeos aqui pro canal. Eu já sou fã de Pânico há alguns bons anos, mas só fui conhecer essa teoria ali mesmo em 2022, junto da estreia de Pânico 5. Até esse ponto aqui, quando eu ouvia a ideia de culto de Ghostface, eu juro pra você, eu pensava que essa era uma ideia copiada do filme O Culto de Chucky. Então é completamente normal não estar ligado nessa teoria, principalmente a galera que começou a acompanhar a franquia com Pânico 5. Mas fica tranquila aí, tranquila, que nesse vídeo essa dúvida será saciada. E para você se tornar um screamer de verdade, segue aqui o Speed Nerd, porque por aqui você vai ficar sabendo de tudo que rola nos filmes de Pânico e vai se tornar um verdadeiro mestre de Scream. Qualquer dúvida sobre a franquia é só deixar aqui nos comentários que eu trago a resposta pra você. E já deixa um like também, pois isso ajuda muito o canal a chegar a cada vez mais pessoas que são fãs dessa franquia e saciar essa dúvida que provavelmente elas também têm. Assim como você, tamo rumo aos 15 mil inscritos até o final do ano. Já estamos quase em 11 mil. Então dá essa moral pra nós aí e compartilha o vídeo se você puder. Muito obrigado e vamos lá! Pra começar, eu disse que é bem comum as pessoas mais novas não conhecerem bem essa teoria. Afinal, ela é bem velha, principalmente para quem conheceu a franquia com Pânico 5 e até mesmo para quem conheceu com Pânico 4, que foi o meu caso. Bom, assim, a teoria do culto de Ghostface nasceu lá atrás, junto com Pânico 3, mas não o Pânico 3 que você conhece, e sim a sua ideia original. Para você entender 100% sobre isso, vamos contextualizar. Por volta de 1995, o jovem Kevin Wilson, que era um grande fã de terror, desenvolveu um roteiro chamado Scary Movie. O filme era uma baita sátira a toda a piada que o gênero slasher havia se tornado pro final dos anos 80. E com algumas pequenas alterações feitas nesse roteiro, o jovem Kevin Wilson, juntamente do mestre Wes Craven, criaram Scream, ou Pânico. O filme, como você sabe, foi um baita sucesso e ganhou uma sequência já pro próximo ano. E assim como o primeiro, é um filme excelente e foi um sucesso, arrecadando muito nas bilheterias. E é óbvio que um terceiro capítulo foi encomendado. O problema é que o Kevin Wilson, que era a mente por trás que escreveu os dois primeiros filmes, estava agarrado com outros projetos, que eram a série Dawson's Creek, Halloween H20 e Prova Final. Ou seja, o homem estava atarefado. Mas o estúdio não quis esperar e o filme tinha que acontecer com ou sem o Kevin Wilson. Então, para isso, o Kevin Wilson desenvolveu um argumento para o filme. O argumento mostrava a estrutura que o filme teria de início, meio e fim. Argumento esse que foi completamente alterado para Pânico 3, mas mantiveram certas coisas sim. E aqui que a teoria do culto de Ghostface nasce, pois aqui nesse argumento de Kevin Wilson ele traz algo bem diferente do que ele havia trazido nos dois primeiros filmes. No argumento, Pânico 3 mostraria a Sidney lidando com vários Ghostface. Bom, a história começaria mostrando Sidney e uma colega em casa, se preparando para assistir um filme, e no meio disso, Sidney receberia a ligação do Ghostface, que avisaria ela que estava na casa, e logo em seguida aparece e ataca ela, o Ghostface. Mas como estamos falando de Sidney Prescott, ela logo saca sua arma e mete bala no Ghostface, que o mata. Só que aqui é revelado que isso é apenas um fã da Sidney, um fã de Stab para ser mais exato, aplicando uma piada nela. Isso mexe muito com a Sidney, afinal ela mata um inocente e com isso ela se afasta. No argumento de Kevin Wilson tem muitas coisas que estão presentes no filme de Pânico 3, como a produção de Stab 3, a personagem intérprete de Gale Weathers, o lance da Sidney estar afastada. A diferença aqui é que o filme Facada 3 estaria sendo gravado ali mesmo em Woodsboro, e não em Hollywood como é Pânico 3. O argumento de Kevin Wilson é até bem interessante e poderia até ser um filme bom. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do Quarta Parede, que é de um amigo meu, que tem um vídeo detalhado mais sobre esse argumento. Mas enfim, o que nos interessa aqui é o final do filme, o clímax final. Segundo o próprio Kevin Wilson, a ideia original dele, de Pânico 3, era a seguinte: Sidney seria atraída de volta para Woodsboro e com isso uma matança e perseguições iriam acontecer.
E pasmem, ela descobriria que não seria apenas um Ghostface ou dois Ghostface, e sim que seriam vários. E no meio do clímax, várias pessoas seriam mortas. Só que ali no final do filme, a Sidney iria chegar e encontrar todos que morreram vivos, já que tudo seria uma grande peça. Tanto os Ghostfaces quanto as vítimas seriam alunos da Woodsboro High School, e eles estariam sendo liderados pela filha do xerife da cidade, que mais tarde nos foi revelado que essa filha do xerife que iria liderar os alunos nesse filme tinha contato direto com o Stu, sim, o Stu Martin, que nessa versão aqui estaria vivo e preso. Então ela teria ali contato com o Stu passaria para ela todos os planos de como agir e tal, já que ele estaria buscando vingança contra a Sidney. Então esse daqui é basicamente o ponto de partida da teoria do culto de Ghostface. Mas como você me viu contar aqui, não tem nada de culto realmente, e realmente não tem. A questão toda é que o filme teria mais de 2 Ghostface, que na época era o padrão. E como todos os alunos ali seriam fanáticos por Stab, eles provavelmente usavam várias fantasias do Ghostface, que de novo, nunca existiu no argumento de Kevin Wilson que seria um culto de Ghostface. Os fãs da época e os que vieram depois que deram esse nome de culto de Ghostface. A ideia mesmo era mostrar vários Ghostface, não que eles seriam um culto, eles seriam apenas um bando de alunos obcecados por Stab que queriam ficar famosos, superando o legado de Sidney Prescott. Olhando bem o argumento do Kevin Wilson, dá pra ver que as ideias deles na época eram bem mais ou menos. Embora ele tenha tido uma ótima ideia aqui, não dá pra negar que essa ideia aqui deve ter nascido depois dele assistir A Noite das Brincadeiras Mortais, porque lembra muito. Mas tendo-se baseado ou não, é como a teoria do culto de Ghostface nasceu. E como a teoria chegou ao ponto que é hoje? Bom, vimos aqui o ponto de partida dela, que foi o argumento do Kevin Wilson, que é até meio bagunçado, eu diria. Mas isso é porque nunca foi desenvolvido um roteiro em cima desse argumento. E como estamos falando de uma ideia que surgiu assim há muitos anos, obviamente que ela veio ganhando camadas e camadas ao passar dos anos, até que se tornou algo completamente diferente. Por exemplo, para você ter uma noção, comenta aqui embaixo nos comentários o que seria o culto de Ghostface na sua visão, como ele poderia acontecer, de que forma ele poderia acontecer, quem estaria liderando e tudo que envolve esse culto de Ghostface. E depois dá uma olhada no comentário de outra pessoa que também vai deixar aqui nos comentários para você ver e fazer um teste. Você vai ver que vai ter pontos em comuns, mas também diferentes. Por ser uma teoria, todo mundo pega a base dela e vai modificando. E por isso não existe uma teoria exata sobre o culto de Ghostface. Por isso que em algumas você vê que eles seguem a base do argumento do Kevin Wilson, que é o Stu como grande líder desse culto. Outras versões colocam a Jill, e outras são apenas fãs loucos reunidos. Existem muitas, por isso eu não posso bater o martelo sobre a teoria do culto de Ghostface, mas posso passar a minha visão que é até que bem simples, que teríamos um número bem grande de Ghostface, todos agindo por um único objetivo, provavelmente matar a Sidney. Agora, uma estrutura realmente sólida para desenvolver essa teoria, eu em si não tenho muita ideia, porque ela tem pouquíssimas coisas para se criar em volta dela, que torna ela um problema. Falando em problema, muita gente sonha em ver ela se tornando real em algum futuro filme da franquia. Só que olhando bem a premissa de Pânico, essa ideia não funcionaria tão bem. Por quê? Bom, o whodunit, que é aquela coisa de criar um suspense na identidade do assassino, cairia meio que por terra, pois a ideia do culto de Ghostface é trazer um número muito maior de Ghostface do que o normal, mais do que 5, por exemplo, ou até mesmo uns 10 no mínimo. Se for isso mesmo, esse culto aí vai ter poucos fiéis. Só que esse é o problema, que eu já vi muitos comentando aqui nos comentários. Ter Ghostfaces demais no filme vai fazer esse lance de esconder a identidade do assassino ficar meio que sem lógica e pode se tornar um problema. Então eu não acho que essa ideia viria a funcionar num filme, mesmo que eles fizessem vários filmes com essa temática, pois o filme poderia perder muito tempo com muitos personagens que pouco importam, como aconteceu em alguns deles. Pra mim, a melhor forma disso aqui funcionar, o culto de Ghostface, seria uma série de TV, pois numa série com episódios de no mínimo 1 hora mais ou menos, que é o que temos hoje em dia como padrão, as chances de dar mais certo é melhor, pois com uma série, por exemplo, de 10 episódios, daria para desenvolver com calma a ideia ao decorrer dos episódios. Então a ideia do culto de Ghostface é uma ideia antiga e até um pouco furada, já que ela nunca chegou a ser desenvolvida por completo e tem diversas versões. Você se apega àquela que você gosta mais.
pois ela não tem bem uma fonte real. Ela veio do argumento de Kevin Williamson, que podemos dizer que sim, que é a base original que ganhou diversas versões. Mas pra você, tá melhor explicado de onde veio essa ideia de culto de Ghostface? Que não tem nada de culto, pra dizer a verdade? Das ligações com Stu e tudo mais? Se eu conseguir saciar a sua dúvida, deixa um like. E se quiser me ajudar também a chegar aos 15 mil inscritos até o final do ano, compartilha esse vídeo, pois já vai estar ajudando demais. Você aí que já passou por aqui, clique nesse botão de se inscrever, cara. Eu sei que esse aqui não é o primeiro vídeo de pânico do SpeedNet que você vê, porque eu consigo metrificar cada um de vocês que passam por aqui. E geralmente tem mais gente nova do que já acompanha assistindo os vídeos de pânico. Então clica no botão de se inscrever para fazer parte da família de Woodsboro daqui do Speed Nerd. Tenho certeza que você vai gostar muito dos vídeos. Vou deixar aqui um vídeo com 42 referências easter eggs que tem em Pânico 5 e aqui de 5 coisas que você não viu na franquia. Eu te espero por lá, muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, fique com Deus, valeu!